Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Olá, Eli. Olá, Michele. Olá, Mairiane. Olá, Kelly. Tudo bem com vocês? Boa noite. Tudo bem? Como vocês estão? Tudo certinho? Eu tô bem, graças a Deus, Kelly. Bom, como combinado, na aula de hoje a gente vai abordar as unidades 11 e 12, ok? Que são matéria para a P2. Por isso eu orientei vocês a esperarem a aula de hoje para estarem realizando a P2, tá bom? Então vamos lá, vocês vão ver que é uma matéria bem tranquila, bem gostosinha, tá? Não precisem se preocupar. Então vamos lá. Começando pela unidade 11. A unidade 11 trata de operações de fluxo de caixa. Boa noite, Mariane, tudo bem? Nessa unidade, estudaremos um tema de grande importância nas finanças, o valor presente e o valor futuro nas operações de fluxo de caixa. Aqui, nessa imagem, nós temos o chamado diagrama de fluxo de caixa. Então, hoje a gente vai estudar o que significa cada um desses elementos desse diagrama, tá bom? Então, a gente vai entender o que são essas flechas, o que é essa linha, o que são essas siglas, beleza? Então, esse é o diagrama de fluxo de caixa. Primeira questão importante que pode cair na prova de vocês. O nome dado ao diagrama abaixo é? Muito bem, diagrama de fluxo de caixa. Isso aí, Kelly. Kelly acertou o primeiro exercício da noite. Lembrem-se de tirar foto, tirar print, anotar o que acharem melhor, tá, pessoal? Mas, por favor, guardem todas as informações que eu estou passando para vocês, são importantes. Diagrama de fluxo de caixa. Bem, o primeiro elemento que a gente vai ver hoje desse diagrama de fluxo de caixa é essa linha aqui, pessoal. Essa linha horizontal. Essa linha horizontal, ela expressa unidade temporal. Pode ser dias, semanas, meses, anos e etc. Então, aqui é como se fosse assim. Vamos imaginar que a gente está tratando de uma aplicação, né? Um investimento. E aí a gente está falando de meses. Então, aqui a gente tem o primeiro mês, o segundo mês, terceiro mês, quarto mês, quinto mês. Então, essa linha, ela indica essa unidade de tempo que nós estamos analisando. Então, do início até o final do período analisado, ok? Então, a linha horizontal, também chamada de escala horizontal, expressa unidade temporal, beleza? Num diagrama de fluxo de caixa, a escala horizontal
Um minutinho para vocês darem uma lida nas questões. Michele e Kelly também já têm uma resposta. Excelente, meninas. É a letra A. O diagrama de fluxo de caixa à escala horizontal expressa a unidade temporal, podendo ser dias, semanas, meses e anos. Aí nós temos algumas setas que estão para cima, né? No caso desse diagrama de exemplo, nós temos apenas uma seta aqui que está para cima. Sempre que nós tivermos setas para cima, consistem em entrada ou recebimento de dinheiro. Uma maneira divertida de pensar é assim: quando a gente ganha dinheiro, a gente fica feliz, levanta a mão para cima e agradece a Deus. Agora, quando a gente tem muita conta para pagar, é saída. A gente fica triste, a gente fica para baixo. Então, vão ser as setas que nós vamos ver que indicam as saídas de dinheiro. Então, entrada de dinheiro, a gente está feliz, a gente levanta a mão para cima e agradece. Se tem muita conta para pagar, fica triste, fica para baixo, ok? Então, num diagrama de fluxo de caixa, as setas para cima muito bem, Michele, Kelly e Eli disseram que a letra B, excelente. Então, as setas para cima consistem em entrada ou recebimento de dinheiro. Posso ir para frente, pessoal? Bom, como eu disse para vocês, as setas para baixo consistem em saídas ou pagamentos. Então, toda vez que tiver muito boleto para pagar, fica triste, fica para baixo, ok? Então, num diagrama de fluxo de caixa, as setas para baixo muito bem, Michele e Kelly e também o Eli disseram que é a letra C. Muito bem, consistem em saídas ou pagamentos. Agora, observem que nós temos aqui umas siglas. Nós temos 3 siglas: PV, PMT e FV, ok? Essas siglas são siglas que vieram do inglês. Então, a primeira sigla que nós vamos ver é essa daqui, é o PV, vem do inglês Present Value, que em português significa valor presente. O que significa então esse PV? Ele simboliza o valor do capital no momento presente, chamado de valor atual, capital ou principal. Então, esse PV, gente, vocês já conhecem ele. É que vocês conhecem ele com o nome de capital. Todos os exercícios que nós fizemos até hoje, né, de juros, nós utilizávamos o capital, o C. É esse PV. É que ele tem vários apelidos, vários nomes, né? Então, você pode chamar o capital de PV, valor presente,
Pode chamar o capital de valor atual e também pode chamar o capital de principal, ok? Então, são vários nomes para a mesma coisa, que é o nosso já velho conhecido capital. Num diagrama de fluxo de caixa, PV, Present Value, valor presente, qual será a alternativa? Então, Kelly, Michelle e Eli disseram que é a letra D. Então, PV, valor presente, simboliza o valor do capital no momento presente, chamado de valor atual, capital ou principal. Beleza? Mairiane, tudo certinho aí, Mairiane? Boa noite, Luana, tudo bem? Mairiane tá quietinha. Olá, Luana, tudo bem com você? Tá tudo certo? Então tá bom. Ah, sim, não tem problema, tá, Luana? Mas eu vou pedir para que você pegue o material, eu vou enviar, tá, para os rapazes hoje, e eles vão enviar para vocês, e se puder, dá uma olhadinha nos slides, combinado? Eu acredito que a gente vai terminar rápido e eu consiga até voltar e te dar uma revisão, tá bom? Essa matéria é bem tranquila. Bom, aí nós temos, imagina, Lua, nós temos aqui outra sigla, que é o PMT. PMT, ele também vem do inglês, que é payment, que é pagamento, ou ainda periodic payment amount, valor do pagamento periódico. É o valor de uma parcela que pode ser adicionada ou subtraída do montante a cada período. Então, esse PMT é o valor de uma parcela que pode ser adicionada ou subtraída do montante a cada período. Bom, num diagrama de fluxo de caixa, PMT, Payment, pagamento, ou ainda Periodic Payment Amount, valor do pagamento periódico. Então, a Kelly, Eli e Michelle responderam que a letra E. Excelente, é o valor de uma parcela que pode ser adicionada ou subtraída do montante a cada período. E por último, nós temos aqui esse FV como sigla. Esse FV, ele também é uma sigla que veio do inglês. Veio do inglês Future Value, que é valor futuro. Simboliza o montante, o valor do capital após certo período de tempo, também chamado de valor futuro. É a soma do capital com os juros. Então, esse FV também é um velho conhecido nosso. Em todos os exercícios que nós resolvemos de juro simples, juro composto, nós tínhamos lá o montante.
Então, o montante, ele também pode ser chamado de valor futuro, ok? Então, montante ou valor futuro é a mesma coisa. Lembrando que para encontrar o montante, no caso, né, do juros simples, é só somarmos o capital com os juros. Exatamente, Kelly. Isso aí, manga, carambola, jabuticaba. Muito bem. Num diagrama de fluxo de caixa, o FV, Future Value, valor futuro, Michele, Luana, Eli e Kelly responderam que a letra E. Muito bem. Simboliza o montante, o valor do capital após certo período de tempo, também chamado de valor futuro. É a soma do capital com os juros. Muito bem, pessoal. E aí nós temos então valor presente e valor futuro. Lembrando, valor presente é um velho conhecido nosso. É o capital, é o C. E valor futuro também é um velho conhecido nosso, é o montante. O valor presente é o valor do principal da aplicação ou resgate financeiro. E o valor futuro é o valor do principal que, depois de determinado tempo acrescido de juros, gera um montante da aplicação. Ok? Então, o valor presente é o principal e o valor futuro é o principal acrescido de juros. Qualquer dúvida que tiverem, podem perguntar, tá, pessoal? Não fiquem com dúvidas e também não fiquem sofrendo nem assustados, tá bom? Complete adequadamente a lacuna. O blá 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 é o valor do principal da aplicação ou resgate financeiro. Temos aqui Eli, Kelly e Luana responderam que é a letra A. Muito bem. O valor presente. Então, vamos lá, pessoal. O valor presente é o capital. Então, o capital ele pode chamar valor presente, principal e capital, ok? São os nomes que ele tem para a mesma coisa. Capital, valor presente ou principal é a mesma coisa. Complete adequadamente a lacuna. O blá 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 é o valor do principal que, depois de determinado tempo acrescido de juros, geram o montante da aplicação. Kelly, Eli, Luana e Michele responderam que é a letra C, o valor futuro. Muito bem. Então, lembrando, pessoal, o montante, que é o que nós já, né, vimos em juro simples, juro composto, o montante ele também tem o nome de valor futuro, ok? Na fórmula, essa fórmula aqui é uma velha conhecida nossa. Essa daqui é o morango com um iogurte tentação. Aqui o T foi substituído por N.
Lembrem-se que lá quando nós começamos a estudar juros, eu falei para vocês que depende muito do livro, do autor, né? Que as letras elas podem mudar, inclusive essas daqui. Nós vamos ver já como que fica com essas letras mudadas, né? Por isso que o importante, eu disse para vocês, é entender o que era cada um desses valores. Que esse aqui é o valor que está sendo investido, que esse aqui é o valor final, né? Que essa daqui é a taxa e que esse aqui é o tempo, é o número, né? De parcelas, né? O número de vezes. Então, nós temos aqui o morango com um iogurte tentação, que no caso foi colocado aqui o T por N, mas continua sendo a mesma ideia, tá, pessoal? Então, nós temos o capital inicial, C, é também conhecido como valor presente. É mesmo, agora é iogurte natural. Gostei, Kelly. Gostei mesmo, vou até anotar essa daí. Então, o capital inicial C é também conhecido como valor presente, PV, Present Value. E o montante M é também conhecido como valor futuro, Future Value. O I é o índice de interesse, que vem do inglês Interest Rate, que nada mais é do que taxa de juros. Então, olha só que interessante, gente. Olha por que é I, que vem do inglês Interest Rate, que para gente no português é taxa de juros, né? Então, observem aqui a formulinha que a gente já conhece, só que agora a gente tratando com outros nomes, né? Porque pode aparecer quando vocês forem fazer um investimento, uma aplicação, né? Vocês podem, de repente, a pessoa lá falar para vocês valor presente, valor futuro, e você já tem total ideia do que isso significa, né? Então, o valor presente é o capital e valor futuro é o montante. Então, esta fórmula pode ser escrita como: montante é o valor futuro, capital é o valor presente e o resto continua igual, ok? Aqui fala assim: se isolarmos o PV, ou seja, o C, que é o capital, nós podemos escrever essa fórmula assim. Então, eu vou mostrar para vocês usando a nossa velha conhecida fórmula, ok? Se eu quisesse deixar aquele C sozinho, ou seja, o capital sozinho, eu tenho que passar tudo isso aqui lá para o outro lado, para ele ficar sozinho. Então, ficaria M. E observem, aqui isso tudo está multiplicando. Então, passa para o outro lado, dividindo. E nós temos, então, que o capital é o montante dividido por 1 mais a taxa elevada ao tempo, que é exatamente o que está escrito aqui. Então, o C é o valor presente, é o montante dividido por 1 mais I elevado a N. Observem que isso aqui é exatamente a mesma coisa que eu escrever assim, tá, pessoal? É a mesma coisa. Então, só para vocês entenderem o que foi feito, capital, ele também recebe o nome de valor presente. Montante, ele também recebe o valor de valor futuro. O montante recebe o nome de valor futuro. E aqui nós temos o nosso velho conhecido, o 1, a taxa de juros e o tempo, ok? Ou número de parcelas, né? Também. Beleza? Alguém tem alguma dúvida?
Bom, então vamos aqui para um exercício. O capital inicial, C, é também conhecido como blá blá blá. E o montante M é também conhecido como blá blá blá. Muito bem. Michele, Eli, Kelly, Mariana acertaram. E Luana também. Então, nós temos aqui o capital inicial C, é também conhecido como valor presente. E o montante M é também conhecido como valor futuro. Observação. Veremos que a maioria dos cálculos com as formas apresentadas podem ser realizados com o auxílio de calculadoras financeiras ou calculadora científica. É o caso da HP 12C, calculadora lançada pela empresa de informática e tecnologia estadunidense Hewlett Packard em 1981. O valor presente é representado, por exemplo, pela tecla PV, Present Value, sendo assim as siglas aparecerem sempre com iniciais da língua inglesa. Com esta mesma fórmula, podemos calcular o valor futuro a partir do valor presente. Então, olha só por que agora a gente está vendo esses outros nomes que o capital e o montante recebem. Porque na calculadora financeira, na HP12C, vocês têm as teclas PV e também o FV, que é o Future Value, que é o montante. Então, vocês conseguem calcular, né, a parte de juros, juro simples, juro composto, né? Através da calculadora fica mais fácil. Vocês já descobriram que a potência facilita, né, muito a vida calcular pela calculadora científica ou pela calculadora financeira, né? Séries de pagamentos. Então, aqui nós temos, pessoal, essa parte, ela é importante apenas para vocês entenderem o assunto da unidade 12. Mas esses próximos slides, vocês não precisam focar neles, combinado? Então, isso aqui é um conhecimento necessário para a gente entender um conhecimento que vai vir na unidade 12. Este estudo busca o entendimento das operações financeiras que envolvem pagamentos ou recebimentos parcelados. As séries de pagamentos podem ser classificadas quanto ao prazo, então nós temos séries temporárias e séries perpétuas. As séries temporárias têm duração limitada, ou seja, séries temporárias, elas têm fim. É só a gente pensar na temporada, né, do Guarujá. Enche a cidade de turista, depois vai embora, né, porque fica um tempo limitado. Agora, a perpétua é duração ilimitada. É só pensarmos lá nas prisões perpétuas dos Estados Unidos, né? A pessoa pega uma pena lá e ela tem que ficar na cadeia até morrer. Não é uma pena que não tem limite, né? É uma pena perpétua. As séries de pagamento, elas também podem ser classificadas quanto ao valor. Então, existem séries constantes, na qual nós temos parcelas iguais, que seria o caso do juros simples, né? E temos também as séries de pagamento variáveis, que são parcelas diferentes. Isso aqui é comum em cartão de crédito, porque como você vai tendo juros sobre juros, né, vai aumentando o valor que você tem que pagar. Quanto à forma, então existem séries imediatas, então quando ocorre no primeiro período, podendo ser antecipada no início do período, ou postecipada, que é no final do período. Também temos séries diferidas, que são operações com carência, podendo ser antecipadas ou postecipadas.
Quanto ao período, podem ser periódicas ou não periódicas. Periódicas, os intervalos entre as prestações são iguais e não periódicas, os intervalos são diferentes. Lembrando, esse conhecimento desse slide, ele só é interessante para que vocês entendam o conteúdo que nós vamos ver na unidade 12. Não precisam ficar grilados com ele para a P2, combinado? Operações pós-antecipadas. Caracterizam-se as operações pós-antecipadas como sendo aquelas em que o vencimento da primeira prestação é no final do período. Um termo de mercado, por exemplo, para esta operação é a primeira só em 30 dias. Né? Vocês veem aí as promoções, né? Compre o seu guarda-roupa nas Casas Bahia e pague só depois de 30 dias. Então, essa promoção que estão te oferecendo é uma operação pós-antecipada. Você já adquiriu o bem e vai pagar só depois. A ilustração acima mostra a compra de um bem no instante zero. Então, você adquiriu o guarda-roupa das Casas Bahia aqui. E suas prestações vencendo no final do primeiro período. Então, vamos imaginar aqui, ó, 30 dias passou, você já tá com o guarda-roupa, você já tá lá com o guarda-roupa cheio de roupa nova, e só depois de 30 dias é que você vai pagar. E aqui nós temos as fórmulas para utilizar nessas operações pós-antecipadas, porque olha só que interessante. O cálculo executado nas parcelas que essas lojas fazem não é o cálculo convencional de juros simples ou juro composto, mas é esse cálculo aqui. Vocês não precisam decorar ele para a prova, a gente só precisa entender o que é cada coisa, ok? Então, observem, nós temos aqui PV. PV, Present Value, valor presente. Valor presente é capital. Nós temos o PMT. Esse é novo, né? Na parada. Aí nós temos 1 menos 1 mais I, que também é um velho conhecido, a taxa de juros, menos N, que é o tempo ou número de parcelas, dividido por I, que é a taxa de juros, ok? Isso aqui pode ser escrito também dessa forma. Então, essa fórmula de baixo, ela só fez aqui um joguinho de jogar um para o lado, o outro para o outro, passa dividindo, passa multiplicando, mas é a mesma coisa essas duas fórmulas, ok? Então, só para a gente recordar, valor presente é o capital, PMT é um valor novo que a gente viu hoje na operação de fluxo de caixa, e os demais, I é a taxa de juros e N é o tempo ou número de parcelas, né? Nós vamos estudar uma definição diferente para ele. E aí nós temos aqui um exemplo, né, que foi dado, que já entra aqui na unidade 12, ok? Nós temos aqui 6 minutinhos, então eu vou voltar lá no começo para, acho que foi a Luana, né, que entrou depois. Então, Luana, vou passar aqui. Hoje, na primeira aula, abordamos a unidade 11, que é operações de fluxo de caixa, ok? Então, nós vimos aqui o que significa cada um dos elementos. Então, primeiro, esse nome é o diagrama de fluxo de caixa. Nós vimos que essa escala horizontal, ela expressa a unidade temporal, que pode ser dias, semanas, meses e anos. Aí, Luana, vem as setas. Quando você ganha dinheiro, você fica feliz e levanta a mão para cima agradecendo a Deus. Então, seta para cima é entrada de dinheiro, é recebimento de dinheiro. Agora, seta para baixo é pagamento de dinheiro, é saída de dinheiro, é pagamento de boleto, né, conta.
tá saindo dinheiro. E aí a gente fica como? Fica para baixo, fica triste, né? Então lembrem-se disso. Para cima tá feliz porque tá entrando dinheiro. Para baixo tá triste porque tá saindo dinheiro. E nós temos as siglas. Nós temos a sigla PV, PMT e FV. PV, Luana, é o valor presente. Nada mais é do que o capital. Sabe aquele C que a gente usava no juro simples, no juro composto? Então, é ele. É que ele tem vários nomes. A gente pode falar capital, valor atual, principal ou valor presente, ok? São vários nomes para a mesma coisa. Nós temos o PMT, esse é novo na parada, que é o valor do pagamento periódico. É o valor de uma parcela que pode ser adicionada ou subtraída do montante a cada período. E nós vimos também o FV. O FV também é um velho conhecido, Luana. É o montante, ok? Então, é o capital mais juros, é o montante, que nós chamamos de valor futuro. Lembrando, valor presente é o principal, valor futuro é o principal com os juros. Entrou nessa parte? Ah, então muito bem. Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Quer que eu volte em algum ponto do slide para explicar melhor? Então, tá tudo tranquilo, né? Vai vir outro 10 para todo mundo, eu espero. E aí, então, às 9h20, a gente está de volta para vermos a unidade 12, combinado? Aguardo vocês, então. Até lá, pessoal. Até daqui a pouquinho.